estou recebendo aqui no estúdio, pode deixar essas imagens aí também, o Marcos, pode deixar as imagens do Vaticano ao vivo, que eu estou recebendo aqui no estúdio meu amigo Pádua Costa. Seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista, onde o mundo inteiro acompanha esse rito de despedida do Papa Francisco. E a gente, desde a sua internação, a gente já estava bastante preocupado, né, com o estado de saúde do Papa Francisco, e na última segunda-feira soubemos da sua morte. A gente fica com esse sentimento diferente, é estranho, né? Assim, sem o Papa a gente fica assim meio no vazio, né? É estranho, assim, você não ter mais aquela voz dele, aquele sorriso, aquele jeito brincalhão que ele tinha. E você traduziu muito bem, né, essa sensação. É uma sensação de orfandade, né? Espiritual, é claro, né? A palavra papa nos remete a uma paternidade, né? Vem do grego, né? E o papa tem essa imagem, né, de um pai espiritual que é eleito por Deus para expressar também essa sua paternidade junto a nós, né? É uma presença visível, né, dessa paternidade de Deus. Jesus foi essa presença. Ele dizia: quem me viu, viu o Pai. Jesus veio para nos trazer essa certeza de que Deus é nosso Pai, de que Deus nos ama. E Jesus quis deixar uma presença visível. Quando ele elegeu Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele estava ali deixando uma presença visível, palpável. Por isso que o Papa ele é chamado, entre outros títulos, de vigário de Cristo, né? Então é esse representante. E deixá-lo de ter no meio de nós nos dá esse sentimento de vazio mesmo, de ausência, principalmente um Papa marcante como foi o Papa Francisco, né? E daí é um dos motivos, né, dessa celeridade da eleição de um novo Papa, né? Porque a gente não pode ficar com essa vacância, né? Como, por exemplo, nós experimentamos isso por 2 anos a nível mais local, aqui na igreja de Quixadá, né? Na espera de Dom Aurélio. Mas não dá para esperar 2 anos por um Papa, né? Esse vazio compromete demais, é o governo de toda a igreja e a gente precisa preenchê-lo o quanto antes. Mas você trouxe muito bem essa sensação, todos nós estamos assim, né? Desde a segunda cedinho, quando fomos surpreendidos pela notícia, embora o Papa estivesse com a saúde muito fragilizada, mas a gente fica sempre naquela expectativa, né, de uma convalescência maior. Talvez esperássemos essa notícia quando ele estava no hospital, naqueles dias bem críticos, né? Exatamente. Mas uma vez tendo tido uma alta mesmo limitada, né, a gente sabia que o Papa em casa estava sob cuidados. Algumas imagens do Papa nesse período de recuperação em casa eram bem comprometedoras, dava para ver o quanto ele estava debilitado, mas é claro, a notícia da morte sempre é uma surpresa e nos impactou a todos. Padre, aproveitando aqui a sua presença, qual o legado, assim, na sua opinião, que o Papa Francisco deixa, tendo em vista, foram, sei o quê, 12 anos? 12 anos, né? Passa rápido. Passa rápido, parece ser pouco, mas também, pelo muito que ele fez também, parece ter muita coisa, né? A gente tem escutado muita gente falar, foi um Papa reformista e tudo, mas o que você, assim, na sua visão, né? Quem é esse Francisco que nos deixa, né? Qual é o legado que ele deixa para a igreja e para o mundo, não só para os católicos, mas para o mundo inteiro? Ele foi um Papa que conversou bastante com outras religiões, com outros líderes religiosos e era muito ouvido pelas autoridades do mundo inteiro, né? Tinha muita influência na ordem mundial também, né? Sua palavra era sempre ouvida com muita atenção. Como é que você vê que legado ele deixa? Então, o Papa Francisco, ele, desde os seus primeiros momentos, ele mostrou a novidade que seria. É importante dizer que é obra do Espírito Santo. Então, até dentro desse clima que já se instala de especulação, né, de apostas com relação ao próximo Papa, o Espírito Santo vem e dá uma rasteira em todo mundo. Ninguém esperava um Jorge da Argentina, né? Então, nas bolsas de apostas não era um nome que se contemplava, mas foi o nome que Deus quis para este tempo da igreja. E na escolha do próprio nome, inédito, não é? Nós, por exemplo, Bento
já tínhamos tido 15, né? Então veio o Bento XVI, né? João Paulo já tinha tido um primeiro que teve um mandato tão curto, de 1 mês, né? Uma coisa também muito impressionante. Imagina se isso acontecesse agora. Tem gente que talvez não tenha essa memória, não acompanhou, mas imagina toda a expectativa, um Papa é eleito e 1 mês depois amanhece a notícia que o Papa sofreu um infarto e morreu na madrugada. E aí veio João Paulo II, né, até em homenagem a esse que teve uma passagem tão rápida, mas de repente um nome inédito, Francisco, né? E dentro desse nome uma mensagem, né? Digamos, uma releitura daquilo que São Francisco foi trazendo para a igreja, não, digamos, uma reforma como aconteceu, a ideia, né, dos protestantes que negavam um todo para começar algo totalmente diferente, por assim dizer, mas São Francisco, na sua santidade, ele veio trazer elementos essenciais que estavam até certo ponto sendo esquecidos, como por exemplo a dimensão da simplicidade, da pobreza, e o Papa trouxe muito isso, né? Então você pode imaginar a sua postura coloquial, né, em um Papa dentro de uma tremenda solenidade que é aquela da apresentação do Papa. O Papa chega na sacada e diz: queridos irmãos e irmãs, boa noite. Então não se espera o Papa fazer uma saudação dessa, e muito menos pedir para que o povo reze por ele, baixar a cabeça antes da bênção. Ele disse que foram buscar o Papa no fim do mundo, né? Pois é, e depois então dá aquela saudação, né? Boa noite, bom repouso. Então o Papa já dali foi mostrando essa sua simplicidade, essa sua acessibilidade, dispensando algo que de direito teria, né? É um chefe de Estado, então é o grande mandatário da igreja, então tem todo um protocolo que lhe permite, como qualquer chefe de Estado, sim, ter direito a uma série de circunstâncias de segurança, de privacidade, mas ele foi quebrando esses protocolos, né? A própria decisão de onde morar, e trazendo isso assim, não como uma forma que às vezes você dá uma palavra ou faz um gesto como se fosse de simplicidade, mas está se orgulhando por ser humilde, vai dar meio que uma forma de se exaltar por aquela atitude. Quando ele escolhe morar em Santa Marta, ele diz: porque eu tenho problemas, se eu não consigo conviver com as pessoas, eu não fico bem. Então, expressando até as suas fragilidades e trazendo mesmo essa integralidade que existe entre a doutrina da igreja, porque muita gente diz: o Papa veio, mudou tudo. Não, os pontos essenciais nunca foram tocados pelo Papa, no sentido de negar aspectos que a igreja sempre defendeu, como a defesa da vida. Então, o Papa nem de longe sinalizava, por exemplo, uma aprovação do aborto, por assim dizer, né? São coisas que às vezes se espera, como se usa numa linguagem errada, de um Papa progressista, que traga, que quebre, né, o sacerdócio de mulheres. Então, nunca houve. O Papa foi muito zeloso com essas questões, sempre tão bem defendidas pelo seu predecessor, pelo Papa Bento XVI, mas que foi trazendo também essa compreensão do valor essencial das relações, do amor, da fraternidade universal, né? De não deixar que essas barreiras que vão se estabelecendo pela religião nos separem uns dos outros, né? Como, por exemplo, o cuidado com, como ele chamava a terra, da casa comum. Então, quer dizer, se você é evangélico, se você é espírita, se você é cristão, mas você está na mesma casa, né? Então, o cuidado com a ecologia, elementos assim, que ao lado da defesa da tradição da igreja, que é uma missão do Papa, traziam luzes, né? O cuidado, por exemplo, com os casais de segunda união, o cuidado de não ressaltar o perigo da homofobia, sem negar que realidades não podem ser entendidas como normais diante daquilo que Deus colocou, Deus fez o homem, a mulher. Então, um equilíbrio dentro de uma linguagem que o tempo de hoje precisa, né? Porque nós estamos num mundo muito polarizado, e se você não tem esse ponto de equilíbrio, e a igreja tem que trazer, sem negar os pontos essenciais, essa dimensão de diálogo, né? Então o Papa Francisco trouxe isso muito bem, descendo as diversas realidades, indo às periferias, né? Fazendo atos assim que realmente causaram grandes impactos, né? Nós temos, por exemplo, para trazer um mais recente,
a igreja está vivendo o chamado Ano Santo, acontece a cada 25 anos. O Papa já foi surpreendente porque ele antecipou, há algum tempo atrás, um ano chamado Ano Extraordinário, Ano Santo Extraordinário, Ano da Misericórdia. Com 15 anos ele estabeleceu aquele ano, né? As portas santas, que normalmente são abertas em Roma, naquela ocasião ele autorizou que fossem abertas em tantos lugares do mundo. A matriz de Santo Antônio teve uma porta santa, isso é coisa do Papa Francisco, assim, de inovação. E neste ano, o Papa abriu uma porta santa dentro de um presídio. Então, são atitudes assim proféticas, como foi a vida de Jesus. Jesus fazia coisas que causavam impacto, né? Quando Jesus vai jantar com Levi, um cobrador de impostos, e a sua turma, as pessoas ficavam impactadas. Quando Jesus manda Zaqueu descer da árvore, eu vou jantar na sua casa. Então, quando tocava nos leprosos. Então, o Papa foi um bom vigário de Cristo, porque realmente encarnou. Inclusive, São Francisco, um outro Papa, né, dizia dele, Papa Paulo VI, usava uma expressão assim, muito impactante, porque é uma leitura que pode ser confundida, né, com a leitura espírita, que não tem nada a ver com o cristianismo, mas diz assim, Francisco é como se fosse uma nova encarnação de Cristo, para dizer assim, ele viveu realmente o Evangelho, né? E o Papa, assumindo esse nome, trouxe também essa expressão, né? Alguém que realmente foi um grandíssimo representante de Jesus. Por isso que mesmo em meio ao luto, nós temos assim uma confiança muito grande que o Papa está no céu, né? Está rezando por nós. É verdade, e isso que você fala, ele vivia muito daquilo que falava, né? Agora, depois da sua morte, foi de conhecimento de todos o testamento dele, né? Sim. Em que, em curtas palavras, ele diz como queria que fosse enterrado, enfim, né? E as pessoas ficaram muito surpresas da forma como ele determinou que isso acontecesse fora do Vaticano, ou seja, não é quebrando uma tradição, mas há muito tempo papas não eram enterrados fora do Vaticano, já foram, né? Inclusive na igreja onde ele vai ser enterrado, já tivemos na história, mas isso não é tão comum nos últimos, 200 anos, e ele escolhe ser enterrado na igreja de Maria Maior, que ele tinha devoção e que rezava sempre quando ia e voltava de suas viagens, prefere ser enterrado no chão e com apenas o seu nome na lápide, Francisco, né? Isso também pega todo mundo assim de surpresa, como ele se afasta, como se disse, é um chefe de Estado, é o líder da Igreja Católica, e tem, obviamente, e por necessidade, né, todas as circunstâncias que são inerentes ao cargo do qual ocupa, né? Isso vale para qualquer chefe de Estado. E ele abdica disso para ser um dos que também caminham com ele, né? Ou seja, isso também demonstra muito de quem era esta figura, né? E isso serve também de exemplo para toda a igreja, né? Mas, Pádua, a minha pergunta para a gente já entrar falando do Exude, a gente falar um pouquinho do Exude. O que você espera do conclave, né? Porque a gente vai lembrar do Papa e tem todo o legado que ele deixa, mas virá um novo, né? É um novo pensamento, é uma nova pessoa, são novos tempos. O que você acha? Segundo o levantamento na imprensa, cerca de 80% dos cardeais que vão participar do conclave foram escolhidos pelo Papa Francisco. Isso. Ou seja, haverá, na sua opinião, alguma influência nessa escolha? Eu digo influência não por ter escolhido Francisco, ter escolhido os cardeais, mas pelo legado que ele deixa, né? Você acha que, de alguma forma, a história de Francisco vai influenciar os cardeais na escolha do novo Papa? Ou você acha que realmente vai haver uma guinada de pensamento no rumo da igreja? Eu tenho, primeiro, isso é muito importante colocar também para quem nos acompanha, não é? Eu até sinalizei agora há pouco. Se cria muita especulação, é natural, né? Toda vez que se fala de eleição, seja de um Papa, seja de um prefeito, de um presidente, né? As pessoas tomam partido, as pessoas criam expectativas e um bairrismo também, porque todo mundo quer que o Papa seja do seu país, né? Todo mundo quer que o Papa seja brasileiro, seja africano, enfim. Mas na prática, né, numa visão de fé, quem decide é o Espírito Santo. Claro que humanamente a gente pode dizer, não, mas tem essas conferências, né, essas congregações dos cardeais, em que eles vão estar conversando sobre a igreja. É lógico que essa dimensão humana, analítica, né, ela vai ter também o seu valor, mas há uma luz do alto, né, há uma força do alto. Quem governa a igreja é o próprio Senhor, a alma da igreja é o Espírito Santo. Se não fosse assim, a gente não era católico, entendeu? Então,
a gente até compreende e permite que uma pessoa que não tem uma visão de fé faça essas elaborações, né? Mas numa visão de fé, a gente crê realmente que o Espírito Santo elege. Tanto que uma das saudações que nós fazemos com relação aos padres nomeados, aos bispos eleitos, é bendito que vem em nome do Senhor, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Então nós acreditamos que o Espírito Santo, para esse tempo da igreja, ele vai suscitar aquele que está no coração de Jesus para ser o seu vigário. Quando a gente faz essa memória, né, de que a grande maioria foi eleita pelo Papa, os cardeais, eles, como o próprio nome sugere, eles são como que pilares, assim, sinalizações da confiança do Papa, para que aquela condução seja realmente homogênea no mundo todo. Então é como se ele elegesse pessoas de confiança, né, sempre na unção do Espírito Santo, para colocar aqueles marcos mundo afora, para manter aquela sua orientação, não só através dos bispos, mas os cardeais, eles têm assim essa referência maior. Então é óbvio que a gente pode aguardar um processo de uma certa continuidade, né? De uma continuidade, porque aqueles que estarão elegendo estão dentro desse espírito, mas não só numa perspectiva, digamos assim, intelectual, humana, porque tinham a mesma mentalidade, o Papa, mas para entender que a igreja vive uma continuidade, claro que com incrementos, com realidades que vão ser aprimoradas, mas a gente não pode ter, eu falava isso há alguns dias atrás, a nossa comunidade teve uma Assembleia Geral, onde é eleito um novo conselho, etc., e eu fazia essa analogia. Nós não temos na igreja o que nós temos, por exemplo, no campo civil, na política, em que você tem o partido que está no governo, você tem uma oposição. Aí, quando o partido do governo é reeleito, você tem uma continuidade. Quando alguém da oposição é eleito, tem uma ruptura e aí muda tudo. Não, na igreja não é assim. Por isso que às vezes se cria problemas quando se chega um novo Papa, porque cresce todo um espectro, vai mudar tudo. Agora o que não podia vai poder. Então, não é assim, né? Então existe uma continuidade. Vem novidades? Vem. Cada Papa traz novidades, mas sem negar a tradição. Então eu acredito que vai haver uma continuidade, né? Porque é próprio do Espírito Santo, ele não vai mudar tudo, não é? E não foi digamos assim, um governo tão demorado, né? Então, em uma realidade universal como a igreja, 12 anos, não é que é tanto tempo como foi de São João Paulo II. Então, para dizer, tem muita coisa em andamento que precisa ter uma certa continuidade. Eu acredito que, sem dúvida, o Espírito Santo vai caprichar, vai escolher, independente de ser um Papa brasileiro ou não, vai escolher alguém do coração de Deus, que vai dar continuidade a esse processo de equilíbrio que o Papa Francisco vinha tendo, mantendo o resguardo da tradição, mas entendendo que estamos num momento muito novo da humanidade, em que atitudes assim mais extremistas, mais radicais não favorecem, né? E isso é próprio de Jesus, né? Jesus conseguia chegar aos corações sem violência, né? O Papa trouxe muito essa mensagem. Antes de você chegar com o peso de uma doutrina, de regras, de normas, você tem que chegar com o amor. Aí, uma vez amado, uma vez convencido de que eu sou querido, de que eu sou precioso, então aí você se abre às orientações. Você entende? Uhum. Quando você chega já com uma série de regras, né? E um bastão, ali como se você estivesse querendo impor aquilo, é mais difícil. Agora, quando alguém sente assim, essa pessoa me ama, então o que ela está dizendo é bom para mim, mesmo se for uma coisa que me desagrade, mas é para o meu bem. Então o Papa trouxe essa mensagem, eu acredito que o próximo vai dar continuidade.